Fala pessoal, Luan aqui. Vim falar hoje sobre o consumo do Polo no etanol, tá? O vídeo da gasolina ainda vai sair. Eu tô fechando as anotações ali, mas eu já tenho os números do etanol. Como que eu fiz essa média, tá? Eu fiz a média, obviamente, pela bomba, porque a média do computador de bordo eu notei que ela é bem imprecisa. Às vezes o carro tava apontando, por exemplo, 8 quilômetros por litro na bomba e apontava 11 no computador de bordo, tá? Eu achei uma discrepância muito grande, tá? Mas alguns adendos, tá? Primeiro, eu rodei com etanol desde que eu peguei o carro lá. Eu peguei o carro com 4.163 quilômetros e eu rodei. Eu não tenho a certeza assim quantos quilômetros eu rodei. Deixa eu até olhar aqui quanto que ele tá agora, tá? Agora ele tá com 9.000. Deixa eu sair a tela, o aviso da inspeção aqui, que eu tô no improviso, tá? Não preparei, só anotei as médias, mas não preparei o painel do carro aqui. Tá com 9.616. Mais ou menos até uns 5 mil e pouco eu rodei só no etanol, tá? Uns 5, 6 mil ali eu rodei no etanol. Então, antes do carro amaciar, né? Ainda, o carro ainda tava em processo de amaciamento. E eu rodei um pouco no etanol. E eu comecei a ter muita dificuldade para achar etanol com preço atrativo. E eu também não gostei muito das médias. Aí então, depois disso, eu parei de rodar no etanol e passei para gasolina, tá? Que daí é o próximo vídeo que eu vou fazer. Bom, como é que foi o desempenho na questão de consumo do carro no etanol? Eu peguei esse carro lá, como eu falei, com 4.163 quilômetros, ele tinha meio tanque de etanol. Eu rodei até quase esgotar esse meio tanque e enchi pela primeira vez, tá? Então enchi o tanque pela primeira vez, rodei, né, zerei o tanque praticamente, fui lá, enchi de novo e repeti isso mais duas vezes. Ou seja, eu enchi o tanque quatro vezes, né, para poder ter uma média um pouquinho mais precisa, tá? Então, não foi só um abastecimento. E aí tem muitas coisas que interferem nesse consumo, que é, por exemplo, topografia, né? Ou seja, se tu anda num lugar com muita subida, muita descida ou plano, isso interfere diretamente no consumo do carro. O pé, né, interfere diretamente. E também a qualidade do combustível, né? Para ficar apenas em três quesitos que são muito importantes. Então, além da questão do amaciamento do carro também, né? O carro estava bem no começo ali da sua vida, essa questão dos terrenos, se tu anda no plano ou no alto, por exemplo, aliado ao pé e a qualidade do combustível são bem importantes, né? E aqui no sul, tá? Raramente é vantajoso abastecer no etanol por conta do preço, do valor, né? Eu vejo alguns vídeos de pessoas de São Paulo ali que abastecem a 13,50 e poucos, 13,60 e poucos o etanol. Aqui o etanol mais barato que eu vi essa semana foi 4,9. E assim, tá baratíssimo aqui, tá? Num posto bem duvidoso. Então a média aqui é 4,49 o etanol. Tá? Então é muito caro, não vale a pena. Sendo que a gasolina tu consegue abastecer pelo desconto da 99 a 5,49, 5,55 tu consegue abastecer com desconto da 99, tá? Então a primeira média que o carro fez comigo no etanol aqui, eu ando com passageiro, tá? Eu ando super na boa, assim, ando tranquilo. E quando eu tava andando no etanol, eu não tava usando muito ar-condicionado, usava só de vez em quando porque não tava calor, né? Eu sou um cara que uso com frequência o ar-condicionado, mas quando eu tava com etanol não tava sendo necessário. Eu ligava às vezes, mas não no período todo, tá? Então, eventualmente eu usava etanol. Então a primeira média aqui deu 7,85, tá? Então essa foi a primeira média que eu fiz no etanol. E aí isso o carro não tinha nem 5 mil quilômetros ainda, né? Eu rodava, enchi o tanque e rodava cerca de 340 quilômetros mais ou menos, tá? Cerca de 340 quilômetros aproximadamente eu rodava com um tanque de etanol. Então a média dava ali em torno de... a minha primeira média deu 7,8. A minha segunda média, ela deu 8,1, tá? Então ela melhorou um pouquinho e eu não tive muita mudança, assim, nem no jeito de andar nos lugares que eu andei. E eu também não troquei o posto, as quatro vezes foram o mesmo posto, tá? Isso ajuda bastante também a tu ter uma média um pouco mais precisa. Foi num posto Shell aqui, que não era tão barato, mas eu usava o desconto da 99, tá? Então a segunda média deu 8,1. A terceira média deu 8,4, tá? Então melhorou aí consideravelmente, né? De 8,1 ali na segunda para 8,4.
E ainda assim eu esperava que ele fizesse um pouco mais, tá? Eu esperava pelo menos uns 9 no etanol, mas eu não consegui essa média em nenhum momento, tá? E a quarta média, melhor dizendo, né? Foi 8,3. Então eu tive 7,8, né? 7,8, a segunda 8,1, depois 8,4 e depois 8,3, tá? E aí a média geral total disso, né, deu 8,15. Eu não sei se vai dar para ver aqui na tela do telefone, né? Eu tô gravando com um e fazendo o cálculo aqui no outro, que eu não tinha feito antes. Então eu coloquei as médias ali em cima, dividi por 4, que foi foi a quantidade de vezes que eu fiz média, né? E deu uma média geral de 8,15, tá? Eu confesso, como eu falei, esperava que ele fizesse um pouquinho mais. Mas é preciso lembrar que o carro ainda estava em período ali de soltar o motor. Tanto que assim, eu achei que depois dos 5.000, 6.000 quilômetros ali, ele deu uma soltadinha, sabe? Ficou um pouco mais esperto e tal. Mesmo eu andando de forma tranquila, eu notei que ele ficou mais solto. E aí, logo depois que ele ficou um pouquinho mais solto, eu comecei a abastecer na gasolina, tá? E a média na gasolina, pelo que eu vi por cima, assim, ela tá satisfatória, tá? Podia ser um pouquinho melhor, mas tá ok, tá? Então, essa foi a média que eu tive no etanol. Pode ser que alguém faça mais, pode ser que alguém faça menos, faz parte. Por exemplo, quem roda em Brasília talvez consiga fazer uma média melhor, né? Porque lá é tudo plano, né? E tem mais vias expressas e tal, o trânsito é melhor. Então, eu acho que isso é um pouco, provavelmente vai ser um pouco melhor. Talvez quem roda em São Paulo tenha média pior que eu no etanol, né? Devido ao trânsito, especialmente para quem trabalha em horário de pico. Então, talvez tenha uma pior ali na média em relação aos meus números, tá? Mas isso é muito subjetivo, né? Se o cara roda em região mais plana, então talvez ele vá ter uma média melhor mesmo em São Paulo. Aqui, meus horários de trabalho geralmente não são no horário de pico, tá? Mas eu pego um pouco de trânsito no final de tarde. Eu saio de casa todo dia, ali entre 6h30 e 7 horas, e trabalho até umas 11. Tá mais ou menos assim, tá? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Então esse é o meu horário. Então eu pego um pouquinho de trânsito, mas já tá mais pro final ali do fluxo, né? Às 8 horas, por aí já começa a ficar bem mais tranquilo. Então eu pego mais ou menos uma hora de trânsito mais intenso, apesar de ser contra fluxo, e depois já alivia. Quem faz durante o dia possivelmente deve ter uma média um pouquinho pior, tá? Do que eu tive, né? Do que eu obtive nesses primeiros quilômetros, tá? E claro, quem tem um carro um pouquinho mais amaciado talvez consiga fazer uma média parecida ou melhor, tá? Então, esse foi o consumo que eu consegui no etanol. E como eu falei, eu parei de abastecer no etanol porque o preço tá impraticável aqui em Porto Alegre, tá muito caro. Em Viamão quase não se consegue abastecer no etanol. E os descontos que a gente consegue ali na 99, eles são mais atrativos para gasolina do que para etanol, né? E aí, conforme tu vai abastecendo muito no posto, tu vai perdendo um pouco do teu desconto ali e aí vai ficando mais vantajoso tu em outros postos, né? E a maioria dos postos aqui não tem etanol. No sul não tem tanta cultura de se abastecer com etanol igual em São Paulo, por exemplo, né? Que o valor é bem atrativo, aqui não é, tá? Então por isso que não se abastece tanto no etanol aqui, exceto quando tu consegue um preço atrativo ou algum tipo de promoção, tá? Mas é bem raro. A maioria das pessoas aqui roda na gasolina por conta disso, tá? Então, esses foram os números, né? Média geral, né? Repetindo e recapitulando, 8,15 em 4 abastecimentos de tanque cheio, tá? Isso aferido na bomba, tá? No computador de bordo ficou acima de 9 a média ali, daí não, mas não é confiável, tá? Ficou bem discrepante ali. Mais de 1 km por litro de diferença, eu acho muita coisa. E aí, comparando com o meu carro próprio, que era o Fiesta, né? O Fiesta marcava menos no computador de bordo do que eu fazia na bomba. Eu nunca tinha visto isso. Foi o único carro que eu tive que marcava errado para menos. Geralmente o carro mente para mais, né? Fingindo ser mais econômico. O meu Fiesta ele mentia que era mais gastão. Ele marcava mais ou menos 7 por litro no etanol no computador de bordo, mas eu tava fazendo 7,8 em média, assim, sabe? Então até bem parecido com o Polo, né? Só que o Fiesta era 1,6, né? E bem mais forte, né? Bem mais forte do que o Polo. E eu rodava só com ar ligado. No Fiesta, né, quando eu tava rodando, era só com ar ligado. Mas enfim, eu acho que não vai mudar muito disso a média desse carro, tá? É mais ou menos isso daí mesmo, não tem muito para onde correr. E aí, por conta disso, e por eu não achar o preço do etanol muito vantajoso aqui, eu vou seguir abastecendo na gasolina, tá? Eu basicamente rodo e encho o tanque, rodo e encho o tanque, rodo e encho o tanque. Eu acredito que isso me dá uma economia, tá? Por mais que eu tenha que pagar mais ali na hora do abastecimento, eu rodo por mais tempo sem precisar parar de novo para abastecer. E isso eu entendo que seja vantajoso, tá? Ao invés de eu colocar
100 por dia, ou 70 por dia, né? 70, 70, 70, eu abasteço logo 200 e pouco e depois só daqui a 4, 5 dias eu abasteço de novo porque eu rodo menos que vocês que rodam o dia inteiro, né? Por óbvio, né? Então, por conta disso eu acho que é mais vantajoso encher o tanque, beleza? Então acho que era isso, os números estão aí, né? Acho que não tenho que concordar ou discordar, a questão é que pode variar por localidade e maneira de dirigir de cada um, tá? Mas eu esperava que o Polo fosse um pouco mais econômico, tá? Esperava mesmo. Não sei se eu volto a fazer média dele no etanol, vai depender muito dos preços e de alguma promoção, mas por hora eu vou ficar na gasolina, tá? E aí assim que eu tiver as anotações aqui dos números na gasolina, eu já gravo o vídeo e mostro aqui pra vocês quanto que eu tô fazendo na gasolina. Mas é um pouco mais satisfatório do que eu tô no etanol, ao meu ver, mas também poderia ser melhor, tá? Então, acho que por esse vídeo é isso. Eu agradeço quem teve a paciência de chegar até o final e até o próximo vídeo. Um abraço.